Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 4. Amém? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o Evangelho pregado, também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Amém? Amém. Pai querido, nós queremos te agradecer esta manhã, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque Tu és o bom Pai. Ah, como é bom proclamar esta verdade. Que maravilha podermos dizer em alto e bom som: Tu és um bom Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te louvar por esta manhã, por este tempo de comunhão. Peço que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, livra-nos de toda a correria, a ansiedade, que nós possamos estar livres para ouvir a Tua voz, Pai. Amém. Eu peço a Ti humildade e simplicidade, Senhor, para compartilhar com os meus irmãos, minhas irmãs, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, Senhor. Por isso eu peço a Ti, ó Espírito Santo, a Tua graça, Senhor. Vem, fala ao nosso coração esta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queria dar o tema dessa mensagem hoje, emprestando aqui a fala de Pedro, que a gente precisa estar armados com o mesmo pensamento de Cristo. Esse é o tema que eu queria dar esta manhã. E é interessante que você pode dizer assim: puxa vida, mas nós não temos o pensamento de Cristo, né? E eu queria discordar desse pensamento. Sabe por quê? Queria que você marque aí 1 Pedro, né? E abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 12. Perdão, 1 Coríntios 2. Paulo diz assim no verso 16: Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ele está fazendo uma pergunta aqui.
Só que imediatamente ele dá a resposta. Mas nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Então eu e você não podemos dizer que nós não temos a mente de Cristo. Sim, nós temos. E depois eu convido você, em casa, com tempo, leia 1 Coríntios capítulo 2, do verso 6 ao 16, que ele fala com muita graça como nós, como homens e mulheres espirituais, devemos andar. Porque eu penso que nós estamos vivendo dias onde a gente está sendo desafiado a andar e pensar segundo o mundo pensa. Mas Paulo está deixando muito claro aqui que o homem carnal discerne as coisas pela carne. O homem espiritual não. O homem espiritual discerne as coisas no Espírito. Estamos juntos? Amém. Então a gente volta a Pedro aqui. Que hoje eu queria falar um pouquinho da doutrina de Pedro, né? Falamos ali em 1 Coríntios da doutrina de Paulo, né? Mas olha como Pedro foi transformado pelo Espírito, né? A preocupação de Pedro, o apóstolo, como a forma que eu e você estamos caminhando nesses dias. Por isso que eu achei muito profundo o conselho que Pedro nos dá. Como a gente deve caminhar? Se armando dos pensamentos de Cristo. Os pensamentos de Cristo precisam ser armas na nossa mão. Não o pensamento mundano, não a filosofia mundana, que tem sido tão propagado e assim enaltecido nos nossos dias. Mas nós precisamos ter os pensamentos de Cristo. É importante ainda eu destacar, antes de eu começar a falar um pouquinho com vocês sobre o capítulo 4, algo que Pedro fala no capítulo 3. No verso 18, ele diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Guarda isso. Vou repetir. O justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Pedro está nos trazendo um apelo a nós termos a mentalidade de Cristo. A gente está sendo convocado por Pedro a fazer algo que naturalmente a gente luta contra. Sabe o que a gente luta contra? Passar por dificuldade. Quem aqui gosta de passar por dificuldade? Ninguém, né? Ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém é masoquista, né, Fran? Mas vocês percebem que há um sofrimento que eu e você precisamos passar? Sabe qual é esse sofrimento, amados? É mortificar a carne. Nós precisamos morrer na carne. A gente está sendo convocado por Pedro para entender que tem algumas situações que a gente precisa banir da nossa mente. Alguns pensamentos que a gente insiste em carregar, que nós precisamos tirar da nossa mente. Porque eles são maléficos. Eles nos levam a pecar. A viver uma vida pecaminosa. E nós precisamos entender, 1 Pedro capítulo 3, verso 18, Jesus morreu uma vez só. Eu gostei muito de alguém que pregou o evangelho para mim, e ele falava para mim assim: Chicão, para de matar Cristo. Cada vez que você apronta uma dessa, você está matando Cristo, meu amado. Cristo morreu uma vez só. Para de pecar. Muda de mentalidade. Mas eu sei
Como eu falei, nós lutamos essa luta diária. E tem coisas que nós precisamos entender que nós só vamos vencer essa luta quando a gente se armar com os pensamentos de Cristo. Eu já falei aqui, vou falar mais uma vez, né? Um dos livros que mudou minha vida foi o livro Em Meus Passos, Que Faria Jesus? É um best-seller, né? Cristão que tem aí. Que aquilo assim, toda vez, até hoje, eu estou fazendo alguma coisa, me vem na mente assim, Jesus faria isso? Faz essa pergunta. Jesus faria isso? Amados, Cristo morreu na cruz por nós. Para na cruz ali cravar o meu e o seu pecado. Nós precisamos entender isso. E algo interessante, que a gente às vezes lê o Antigo Testamento de forma errada, porque a gente pensa que o povo judeu era perseguido por causa da forma que eles viviam, assim, na adoração. Por causa dos pecados deles. Não, a maioria das vezes eles eram perseguidos pela forma como eles adoravam a Deus. A forma como eles viviam em constante adoração a Deus. Aí você me diz assim, não, mas até hoje o povo judeu é um povo diferenciado. É, porque eles pagam um preço de viver segundo Deus. E eles vão ser julgados por isso. Muitas vezes eu e você somos perseguidos no trabalho, na escola, onde for, não é porque a gente está vivendo assim, eu tenho um carro bonito, uma casa bonita, uma roupa bonita. Não, você está sendo perseguido porque você tem a face de Cristo. O mundo odeia. Nós somos perseguidos por aquilo que nós acreditamos. Porque o mundo jaz no maligno. A gente precisa entender isso. Eles, o povo judeu, eles estavam sofrendo não por ser desobediente, mas por causa daquilo que eles haviam rompido. Eles romperam com o pecado. Pedro está nos chamando a viver segundo a vontade de Deus. Por isso ele diz no versículo 1, Ele diz assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha para mim um pouquinho aqui. Quem está dirigindo os nossos passos? A carne ou a vontade de Deus? Amados, essa pergunta é uma pergunta séria. Aí você pode dizer para mim, não, eu ando... Amados, deixa o Espírito Santo falar. Quem está dirigindo os nossos passos? A gente vai tomar alguma decisão, quem é que pesa as nossas decisões? A gente precisa entender que certas vezes não é que nós somos contrariados ou a gente sofre por algumas situações. A gente precisa deixar essa cultura do mimimi e entender que tem momentos que nós precisamos encarar de frente o sofrimento. Entender que em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus está sendo glorificado. Não só a gente parece que tem aquela cultura de achar que Deus só está de bem com a gente quando tudo está indo bem. A Bíblia não fala isso. Em todo momento Ele é um bom Pai. Em todo tempo. Se nós confessamos que nós somos cristãos, então a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Ou não? Amém. Vocês percebem a diferença?
Aí no versículo 3, ele fala acerca do pecado. Olha que interessante. Ele diz assim, porque basta, chega. Eu gosto de ler esse versículo, né? Me perdoem, né? Eu gosto de ler assim, Chico, chega. Basta, né? Eu gosto de ler ele pensando que Pedro está falando para mim, né? Então pensa bem, ele está falando assim, Chico, basta, para. Chega os pecados que você já errou no passado. Basta o tempo decorrido para ter executado a vontade que o mundo determina. Chega! Até quando você vai andar nisso? E ele dá uma lista aqui de algumas ações, né? Práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Quando a gente caminha e se esforça em andar numa novidade de vida, né? Em andar segundo a vontade de Jesus, algumas situações parece que ainda insistem em colar na gente, né? E insistem em querer caminhar com a gente, né? E vocês percebem que a nossa tendência natural é sempre querer fazer aquilo que não é a vontade do Senhor? Ou não? Sim, a gente quer fazer a vontade da gente. E precisa morrer, né? Então aí entra o sofrimento. Vocês percebem por que o sofrimento é real? E por que a gente luta contra o sofrimento? Porque o sofrimento é exatamente aquilo que a gente quer fazer, mas não é a vontade do Senhor para nós. E eu, se você quiser anotar, né, eu fui dar uma pesquisada em cada uma dessas ações aqui, né? A primeira, práticas libertinas. Trata-se da perda de controle da nossa vida. É uma transgressão de limites, ou quebra de limites, né? A pessoa vive sem limites. E aqui não importa, pode ser comida, pode ser bebida, pode ser o que for. A pessoa não tem limite. É a falta de domínio próprio, falta de disciplina. Desejos carnais, Pedro repete 2 vezes essa palavra, né? É 1,14, que ele diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. E no 2,11 ele diz assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Parece que não é Pedro que está falando, né? Eu leio a carta de Pedro e eu fico maravilhado, né? Como que pode um homem tão tosco dos evangelhos mudar tanto, né? Mas é obra do Espírito Santo. É assim, a preocupação de alguém que nos ama e que viveu. Então ele está falando, ó, se abstém disso, se afasta disso. Então, por quê? Porque essas situações, elas são contrárias ao Espírito Santo. E cada vez mais que a gente dá espaço para a nossa carne, a gente tira espaço do Espírito Santo na nossa vida. Bebedeiras, eu acho que é bem claro, né? Não tem explicação, né? É simples a explicação, perdão. É excesso
alcoólico, né? O quarto é orgia. E aqui eu achei muito interessante essa observação, porque a gente tenta ligar geralmente orgia a um ato sexual, né? Mas a orgia, ela está também ligado a divertimentos que muitas vezes são ligados a expressões, piadas, zombarias, aquilo que é impuro. E eu aí fiquei pensativo aqui, amados. Eu fiquei, Senhor, misericórdia, como a gente cai nisso. A gente está numa rodinha, né? Vem aquelas bobeira, brincadeira, sempre vem uma coisa que é impura. E a gente, né? Algo que nos faz entristecer o espírito. O quinto ponto, né, a embriaguez, significa beber além do normal. A pessoa se embriaga. E por último, a idolatria. E interessante que Pedro, em algumas versões, ele chama de detestável idolatria ou idolatria blasfema, né? Não sei se alguém tem essa versão. Mas ele está se referindo aos atos idólatras que muitas vezes estão acompanhados a rituais. E nós muitas vezes frequentamos e participamos sem discernir a quem está sendo idolatrado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente não pode esquecer que tem um ponto importante. Qual é a reação do mundo à nossa conversão? Nos versículos 4 e 5, Pedro deixa claro que o mundo vai nos perseguir. Você estava falando, eu lembrei, né? Como é que é sutil e vai, né? A idolatria, né? Que a gente não vê. Você vê, as crianças, no Halloween, as mães fantasiam, faz tudo, né? Nosso dia no prédio, eu estava descendo, vi as crianças, eu fiquei, meu Deus do céu, eu devia ter um choque dentro do elevador, tudo caracterizado. Eu falei, meu Deus, olha as crianças, é morte, né? A mãe está fantasiando a criança de morte, de caveira. Eu falei, como é que não tem bom senso? Como é que não... né? Eu falei, olha só como é que entra aí. Ah, mas a escola, peraí, o meu não participa. Né? Ninguém tem boca para falar um negócio desse, ninguém se opõe. E acha bonitinho, acha que é legal, que está acompanhando. Né? E quantos estudos já foram dados? Estou falando cristãos, né? Já foi dado sobre isso. Né? Eu falo, meu Deus do céu. As pessoas falam que eu sou radical, Cleiton, mas eu vejo e me entristeço da mesma forma com Páscoa, Exatamente. com festa junina, com Natal. Porque alguém está sendo idolatrado ali. Pagãs, né? Amados, a Páscoa estão sendo quebrados elementos que o Senhor Jesus nos deu, que é o sangue e o corpo do Cordeiro, pelo chocolate e pelo ovo. Acorda, ó igreja. Criança quer chocolate? Compra chocolate em barra, biscoito. Tem 1 milhão de maneiras de dar um chocolate para uma criança. Quando a gente está dando um ovo de chocolate, a gente está quebrando um princípio bíblico. Porque a Páscoa não é um ovo de chocolate. A festa junina tem alguém no mastro lá que está sendo idolatrado. Acorda, ó igreja. Ah, mas Chico, é simples, é só uma quadrilha. A comida que está lá foi consagrada. Você está ensinando o teu filho coisas do mundo. O mundo é contra a nossa conversão.
O texto é claro. Não ande mais segundo as paixões mundanas. As pessoas vão falar mal, vão nos perseguir por aquilo que nós acreditamos. Só que o Senhor Jesus mandou a gente ser sal e luz. Tanto o sal como a luz transformam o ambiente. O mundo nunca vai compreender o nosso ato. E eu vejo que a nossa maior luta é a gente querer fazer o mundo entender. Aí a gente faz, Chico, mas não é festa joanina, é festa gospel. Amados, eu achei interessante alguém um dia quis fazer em vez de fazer vinho quente, né, fez com suco, aí falou, é crentão, né? Aí alguns pastores, o Jamê, né? O Jamê falou, meu irmão, se é para pecar, peca direito. Não fica querendo enganar o diabo. Peca direito. Não existe crentão. Quer beber, bebe o suco, o vinho quente. Peca de acordo. Aí é você com Deus. O mundo nunca vai compreender isso, porque nós estamos tomando uma decisão de andar segundo a vontade do Senhor. O mundo não tolera atitude cristã. Você quer ver o exemplo? Pilatos tentou ser o cara, né? Ele chegou e falou assim, não, vamos deixar o mundo escolher. Pegou o pior dos bandidos que estava lá, Barrabás. Assassino, confesso. Trouxe Barrabás e Jesus. Quem que o mundo mandou soltar? Será que hoje nós não estamos continuando mandando soltar Barrabás? Mas deixa o Espírito Santo falar. O mundo continua não tolerando aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós confessamos. O mundo zomba, distorce e nega a verdade. Por isso, mais do que nunca, a gente tem que entender que o sofrimento que nós vivemos são sofrimentos para que Cristo seja cada vez mais real na nossa vida. Sabe por que é importante a gente entender isso, amados? Porque o mundo nunca vai mostrar uma compreensão desejável a andar naquilo que a gente acredita. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Precisa haver um ato de confissão. A pessoa precisa crer. Nós estamos vivendo dias que eu tenho ouvido algumas coisas assim, eu falo, Senhor, misericórdia. Misericórdia. Sabe por quê? Nós estamos ouvindo, não sei, vocês estão ouvindo também, não sou só eu, né? Que os evangélicos, né, os cristãos, estão sendo apresentados como antissociais e intolerantes. Estou certo ou estou errado? Por quê? Porque a gente não crê nessa onda de politicamente correto. A gente não crê num evangelho que é o evangelho maquiado, o evangelho Avon. A gente crê que Jesus Cristo é o Senhor e Ele reina na minha vida. E se a gente estudar um pouquinho da história da igreja, nos tempos do historiador romano Tácito, ele escreveu em 116 depois de Cristo. Por que Nero perseguiu tantos cristãos?
e chamava os cristãos de antissociais e intolerantes. Quem foi Nero? Como que Nero gostava de viver? Ele foi o imperador que mais matou cristãos. A alegria dele era jogar os cristãos para os leões. Será que hoje nós também estamos na fila para ser jogado aos leões? Ou a gente está na fila para ficar na plateia? E sabe como que Nero descrevia os cristãos? Descreveu como classe odiada por suas abominações. Os cristãos que faziam abominação, não eles. Será que a gente não vai viver dias que as pessoas vão começar a elogiar Nero? Teve inversão, né? Como é que é? Vocês percebem? Aceita, né? O perigo das narrativas dos nossos dias? Mas deixa o Espírito Santo falar. Sabe por quê? Pedro traz aqui à nossa memória que vai haver uma prestação de contas. Versículo 5 diz assim: eles terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Mateus 25, 31, 33 diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Apocalipse, capítulo 20, fala algo interessante também. Dos versos 12 a 13. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Sabe, mas eu leio esses textos e me veio uma certeza na mente. Todos nós vamos ser julgados. Ninguém escapa. Aí, né, porque a gente tem aquela cultura da lei de Gerson, né, do jeitinho, né, tudo tem um jeitinho, né, amados, não vai ter jeitinho. E esse dia chegará. Todos nós estaremos diante do Senhor. E algo interessante é o pensamento dos apóstolos, né? Eles achavam, né, tinham em mente e nos alerta para viver nessa expectativa. Pedro vivia nessa expectativa. Porque no versículo 7 diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Ô Chico, mas teve uma coisa que me falou muito forte aqui no 1 Pedro 4:1, que é o seguinte: para que no tempo que resta na carne. Sim. Então, assim, isso é maravilhoso, porque ele nos coloca todos numa posição única. Olha, não importa, o que passou é agora. Está aqui, você está ouvindo a palavra, olha, presta atenção, é daqui para frente, você não sabe o tempo que te resta. Mas não importa, o que importa é que você decidiu.
E essa é a transformação que ocorre. Glória a Deus por isso. E uma coisa assim muito importante, Cleito, pensar é ver assim, por que nós sofremos? Amados, eu não estou aqui nessa manhã querendo trazer assim, ser um apóstolo do caos, né? Mas eu queria dizer o seguinte para você, principalmente para aqueles que estão sofrendo. Para de olhar para o seu sofrimento com o termômetro do mundo. Mas olhe para o seu sofrimento com o termômetro de Cristo. Porque o sofrimento na carne é algo que todos nós vamos passar. Às vezes alguns mais, outros menos. Porém tem uma coisa que é muito importante saber. Nós temos a promessa da vida eterna. Amém. E essa vida eterna vai ser onde não há choro, não há dor, não há sofrimento. O sofrimento acaba. Amém. E nós precisamos entender que nós estamos sendo desafiados, eu e você, a anunciarmos essa verdade. Para todos aqueles que ainda não conhecem essas verdades. Porque o Senhor virá. Certamente Ele virá. Amém. E nós precisamos entender que o Evangelho precisa ser anunciado. Porque ele diz aqui, e esse é um dos versículos mais difíceis de interpretação dentro da teologia, é o versículo 6. Porque ele diz assim, para este fim foi o Evangelho pregado também aos mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Alguns tradutores dizem que quando Jesus desceu ao inferno para tomar a chave da morte, ele pregou para aqueles que ainda não tinham ouvido. E a partir dali houve separação, que todos que morriam iam para o Seol. A partir dali passou a ter o inferno, lugar de tormento e dor. Porque é a escolha. As escolhas nos levam. Então é muito interessante, e outros têm outras definições, mas o que eu vejo importante aqui é que o Evangelho nos capacita a viver no Espírito. Amém. A pregação do Evangelho nos leva a viver segundo o Espírito. E quando o Evangelho, em sua pregação, nos leva a viver segundo o Espírito, ele nos mostra e nos começa a mostrar que o sofrimento é passageiro. Amém. Que o sofrimento tem um fim. Diante da glória que nos é colocada. Diante da glória que está por vir. Então a gente precisa viver o Evangelho e cada vez mais o Evangelho precisa começar a ser ouvível àqueles que estão perto de nós. As pessoas precisam começar a ver em nós o Evangelho, a presença de Cristo, a vida de Cristo, a mente de Cristo em nós, cada vez mais, para que a gente possa ser um instrumento do Senhor. E não mais os sofrimentos, as dificuldades, limitar a nossa vida. A gente ser limitado. Ah, eu estou triste, então hoje eu não quero nem sair da cama. Ah, eu estou tão triste, nada dá certo, então eu não quero fazer nada. Amados, as coisas não são dessa forma. A gente precisa olhar além daquilo que nós estamos vendo, além da circunstância. E o Senhor nos capacita a isso. Por isso que eu vejo importante o valor da nossa oração. Que Pedro fala aqui no versículo 7, né? Sejam criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Como que a gente tem orado? Qual tem sido a motivação das nossas orações? Nós precisamos entender isso.
E eu queria concluir voltando ao início. A gente consegue entender agora por que Pedro fala que a gente precisa se armar do mesmo pensamento que havia em Cristo? Como começa, sabe um exercício legal, amados? A gente lê os evangelhos e vê como que Jesus enfrentava os sofrimentos. Quer ver uma coisa aqui interessante? Por que a maioria das pessoas tiveram dificuldade de assistir aquele filme de Jesus do Mel Gibson? Por quê? Muito sofrimento. Cada uma daquelas chibatadas que Jesus levou, né? Cada pedacinho daquele que o cara arrancava, pensa assim, é um pecado nosso. Porque Isaías, quando pregou e anunciou Jesus, o que ele falou? Em suas pisaduras seremos sarados. Era necessário que aquele sofrimento existisse. Entendeu, Márcio? Era necessário. É difícil para mim e para você ver aquilo? Claro, é muito difícil. Mas todo aquele sofrimento, qual foi a palavra que saiu da boca dele? Perdoa, Senhor, não sabe. Quando ele estava levando aquilo, ele não falou nada. Foi como ovelha levada ao matadouro. Agora então para. Posso dar uma... Vocês me permitem dar uma viajada aqui? Você está dentro do seu carro. Gostoso, né? Está parecendo Chico Landi, né? Eu fui longe agora. Nelson Piquet. Não, Senna. Ayrton Senna. Aí algum incircunciso faz assim, ó. A gente mostra quem nós somos. O que a gente fala ou a gente faz? Às vezes a gente não fala, mas faz, né? Ou pensa, verdes campos. Eu fico imaginando o cara que deu a chibatada em Jesus, né? Jesus olhar para trás assim e falar, né? Ele fez isso? Por que a gente fala pro motoqueiro, pro cara que cortou a gente, né? Deixa o Espírito Santo falar, mas precisa morrer. A nossa carne precisa morrer. Por isso que Pedro está convidando eu e você nessa manhã a se armar dos pensamentos de Cristo. Agora, eu sei, se viver lado a lado com Jesus está difícil para você, eu quero te convidar a abrir seu coração para Ele. Nós temos esse privilégio. Entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar assim, Jesus, está doendo. Está difícil para mim carregar essa cruz, me ajuda. E Pedro está convidando eu e você hoje a fazer isso. Pedro está insistindo para que eu e você tomemos a nossa cruz. Como Jesus falou, você quer ser meu discípulo? Toma a sua cruz, negue-se e me siga. É difícil? Eu sei que é difícil. Mas mais uma vez eu quero insistir. Fale a Ele. Ele é fiel para ouvir, para nos ensinar. Pode ser que Ele não tire o sofrimento, mas com certeza Ele vai nos fazer transpassar o sofrimento. Amém.